Olá, nossas ouvintes e nossos ouvintes do Trocas Preciosas. É uma alegria ter vocês aqui conosco nessa série Sagrado Feminino, reflexões coletivas que impactam no bem-estar individual. Já preparamos o solo com a presença ilustre da querida Lígia Zuttini. Depois cuidamos da semente com a participação inspiradora da doutora Maíra Terra. Partimos para uma fase de germinar com o cuidado afetuoso da nossa amiga amada, doutora Fabiana Leorati, e neste episódio de hoje abordaremos o florescer com a presença da entusiasmada e admirável doutora Ângela Tabata. Hoje abordaremos a fase da mulher quando se depara com um período de transição menopausal e da menopausa. Abordamos desafios, mitos, prazer, mudanças no corpo, alterações de humor, emoções, solidão, ato de pedir ajuda, recomeçar. No primeiro episódio da série, a Lígia Zuttini comentou brevemente que esta fase é quando a mulher está gestando a si mesma. E não podíamos ter o nome mais apropriado para este episódio como florescer. E para falar deste assunto, não haveria ninguém melhor do que a doutora Ângela Tabata. Ela é obstetra e ginecologista, especialista em menopausa, é instrutora de menopausa na medicina, é palestrante e escritora. Para conhecer mais sobre o trabalho da doutora Ângela, acompanhe-a no perfil do Instagram @tabata.angela. Neste episódio, também tivemos a alegria de ter conosco a Maria Stose, quem nos colocou em contato com a doutora Ângela. Desfrutem dessa importante conversa e não deixem de compartilhar com mais e mais pessoas. Uma das nossas aspirações é democratizar o conhecimento. E por fim, caso queira conhecer nossas outras séries e episódios, nos acompanhe em nosso site www.trocaspreciosas.com. Além de uma espetacular editora de episódios, a Adri também tem uma habilidade incrível de desenvolver este site. Agora sigam com a nossa conversa. Obrigada! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Embora tenhamos mais estudos recentes sobre essa fase da mulher de perimenopausa e menopausa, ainda é um pouco discutido abertamente, tanto nos grupos de amizade, nos ambientes que a gente circula e na família. Ainda existe uma certa vergonha. Talvez a minha geração seja a primeira a falar um pouco mais abertamente e ter mais informações de estudos e experiências de outras mulheres. E ainda assim, pouco sabemos das histórias de mulheres que vieram antes de nós, como nossas mães, nossas avós, porque às vezes, sem conhecer o assunto, fica difícil para a gente elaborar a experiência e a gente compartilhar. Hoje estamos com a doutora Ângela e ela vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, compartilhar informações e trazer algumas reflexões. Bem-vinda, doutora Ângela. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Adriana e da Priscila, né? E, na verdade, a indicação da Maria Stose, porque senão eu não estaria aqui hoje, né, para ajudar. E eu sempre falo para os meus pacientes que a minha missão na parte da ginecologia, principalmente na parte de menopausa, são duas. Primeiro, quebrar algumas crenças erradas sobre menopausa, que daqui a pouco a gente vai falar. E segundo é que eu já vi muitas mulheres nessa fase da vida acabar tendo problemas de relacionamentos, né, tanto na família quanto com relacionamento conjugal. E na parte da menopausa, sabe, por conta da queda da libido, isso prejudica o relacionamento sexual, né? Então, para as minhas pacientes que uma da segunda missão seria, nessa questão de menopausa, seria ajudar as pacientes a preservar seu relacionamento ou até restaurar quando tiver um pouquinho mais abalado ou porque assim a rotina do dia a dia faz desgastar, né? Então aí eu vou ajudando as pacientes nessa área também, que a ginecologia consegue ajudar nessa parte, principalmente por conta da diminuição de libido, que eu falo que não é somente hormônio. Ótimo, a gente vai chegar lá também nisso. A gente tem uma pergunta sobre isso. É, a primeira pergunta é assim, como que eu sei se eu estou na pré-menopausa? Quais os sintomas? O que que eu preciso estar atenta? E quais mudanças a gente pode esperar, tanto físicas quanto emocionais, nessa fase?
É assim, a menopausa acontece por conta da alteração hormonal, né? Então, principal hormônio feminino, que é o estradiol, o estrogênio, ele vai começar a cair. E o hormônio, que a gente fala que é o hormônio marcador da menopausa, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, vai começar a subir. Só que acontece, essa fase de pré-menopausa, que a gente chama de transição menopausal, acontece alguns anos antes da menopausa, né? Menopausa é a última menstruação, é a última menstruação da vida, né? E só que essas alterações que vão acontecendo é por conta dessa queda dos hormônios femininos, do estradiol, e vai acontecendo, e também acontece a queda da progesterona, mas o estradiol é o hormônio mais importante. Vai acontecendo alterações do ciclo menstrual. Então, às vezes a paciente fala assim, a minha menstruação era sempre certinha. Menstruava a cada 28, 30 dias, tinha ciclo de 4, 5 dias, e agora a paciente fala, ou eu estou menstruando muito pouco, quase nada, às vezes 1 ou 2 dias, aquela sujeirinha boa de café, ou a paciente fala assim, de uns tempos para cá eu comecei a ter um fluxo muito aumentado, né? Eu tomo menstruando 7 dias, e eu percebo que preciso usar, às vezes, absorvente noturno durante o dia, às vezes vaza na roupa. Então, essa alteração de ciclo menstrual já é um sinal de alerta de que tem alguma coisa hormonal alterada. E muitas vezes é confundido durante o período, vamos supor, paciente com 40 anos, é confundindo esse sintoma com alguma outra coisa. Então, começou a alterar a parte menstrual, já precisa buscar ajuda. E se essa alteração menstrual estiver associada aos calores, que começam a surgir nessa fase também, né? Os calores da menopausa, que se chama de fogachos, então a paciente já está vivendo uma transição menopausal, pré-menopausa e nem sabe. Tem paciente que vive a transição menopausal 2, 3 anos, mas tem paciente que pode viver 4, 5 anos. Então, é uma coisa muito individualizada, muito pessoal. Não dá para saber como vai ser. E lá naquela época atrás, na época das nossas avós, bisavós, as mulheres sentiam os calorões, né? E acompanhados de alteração de humor, de alteração de sono, irritabilidade. E o que acontecia, os homens achavam que elas estavam ficando malucas, né? A mulher depois de um tempo começou a ficar maluca, e por conta disso, que como nem a mulher entendia o que acontecia com ela, e nem o marido entendia o que acontecia com a mulher, né? Quando a pessoa tem muita alteração de humor, ela pode ficar mais irritada ou mais deprimida, né? Se ela ficar mais irritada, ela pode começar a eh, a- coisas pequenas começam a atrapalhar e acaba ela é, é como se ela criasse uma tempestade em copo d'água. Vamos dar um exemplo. Às vezes os filhos, ela gosta de deixar toda a casa bonitinha, arrumadinha, aí os filhos tiram uma coisa do lugar, né? Ou vai brincar e não guarda os brinquedos, ou vai estudar e não guarda os materiais de escola, ou às vezes quando ele já tem filho adolescente, o filho não avisa a mãe vai para fazer um trabalho de escola na casa de outro colega, ou às vezes o marido chega, às vezes vai lá, vai tomar banho, deixa a toalha em cima da cama, que toda mulher já fica irritada, né? E aí a mulher às vezes fala assim, mas é só ela tirar ou pedir para o marido tirar, mas ela já chega lá e já acaba por conta da irritabilidade provocada por essa flutuação hormonal, ela vai lá e briga com o marido, né? Briga com os filhos. Então, na verdade, ela está descontando a irritabilidade dela nas pessoas que ela mais ama, que eu sempre costumo falar, o marido, os filhos, né? E isso ela não percebeu que é por conta dessa alteração hormonal que ela está vivendo, entendeu? Então, essa questão de alteração de humor também é um sinal de alerta. Obviamente, nem toda alteração de humor é por conta dos hormônios, né? A gente precisa ver, eu sempre falo para as minhas pacientes que eu preciso ver a paciente inserida no contexto que ela está vivendo. Mas ela está vivendo uma situação difícil nessa fase 40 a mais, a maior parte das mulheres tem. Ou eu falo que ela está sendo a mais multitarefa, porque além de ela ser dona de casa, mãe, trabalhar fora, esposa, né? Ela às vezes precisa, às vezes, cuidar dos pais, ou cuidar de algum parente que fica doente, às vezes precisa acompanhar os parentes em internação hospitalar, então tem algumas sobrecargas a mais, né? Então, às vezes, esse estresse por conta dessas circunstâncias da vida, ou por cansaço mesmo, porque ela acaba acumulando algumas tarefas a mais,
né? Porque eu já tive paciente falando, doutora Ângela, eu não cuido só da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe e tenho que cuidar da administração da casa dela. Eu falei, nossa, então são duas casas para você cuidar, né? Então tem todo esse acúmulo de tarefas, né, para a mulher, vai causando também esse cansaço, o estresse, e aí no final é um conjunto, é a parte da menopausa, né, alteração hormonal, juntando com o que ela está vivendo, né, nessa fase, às vezes, tem algumas mulheres na menopausa, pré-menopausa, cujos filhos já estão nessa fase de transição de criança para adolescente para jovem, que também é uma fase que eles estão vivendo várias alterações, e às vezes a mulher não entende essas fases que eles estão vivendo, né? Ou então ela tem essa questão dos filhos que já estão indo para a faculdade, ou estão casando, estão indo embora e ela já está vendo o ninho dela vazio. Então, tem várias situações de vida que fazem com que a mulher comece a ter essa, eh, tanto sobrecarga física de fazer muitas tarefas, quanto também de uma sobrecarga psicoemocional, né? Porque vai tendo muitas mudanças. Então, a mudança não é só no corpo dela, não é só nos hormônios, está mudando tudo, muda a vida, muda a estrutura da vida, muda tudo. Então, essa fase é difícil. E quando a mulher entende que ela não precisa ficar estressada, se sentindo sobrecarregada e principalmente se sentindo sozinha, né, com todas essas mudanças que às vezes ela não entende o que está acontecendo com ela, né? Ela precisa nesse momento de apoio, mas para ela ter apoio, vamos supor, apoio dos filhos, apoio do marido, eles também precisam entender o que está acontecendo com ela. Então, o objetivo é sempre falar para os pacientes, elas entenderem o que acontece com ela, para elas poderem explicar para o parceiro, né, para o núcleo familiar, até mesmo no trabalho, porque às vezes ela está irritada e por causa do calorão e ela nem sabe, né? Que ela não sabe, ela não explica. E aí o que acontece? Olha só, quando a mulher, principalmente quando começa a sentir os fogachos, que já pode ser na fase da transição ou na menopausa mesmo, nos primeiros anos depois da menopausa, ela sente o calorão, ela não dorme direito, porque acorda várias vezes de noite, aí no dia seguinte ela acorda cansada, mas ela acaba tendo alteração de humor, que pode variar desde irritabilidade até ficar triste, chorando, deprimida, né? E tudo isso, além do cansaço, vai fazer com que ela vai querer comer mais, sem perceber, porque se você está cansada, você vai buscar o quê? Alimento que te dá energia. Se você tá com uma oscilação de humor, que nem TPM, a gente vai buscar o quê? Alimentos que melhoram nossa sensação de bem-estar, né? E os alimentos que melhoram a sensação de bem-estar, o que que é? Também é alimento calórico, né? Aí, se a gente tá se a gente não dorme direito, a gente também acaba tendo, às vezes, alteração de memória, concentração. E quando a gente não consegue pensar direito, o que que a gente fala? Assim, acho que eu estou precisando de comer, a gente está precisando de comer alguma coisa. Aí a gente vai lá, sem perceber, a gente vai lá e buscar o quê? Alimento calórico, né? E aí o que acontece? Junta três, aqui eu já falei três motivos, só por conta dos calores, que a pessoa, sem perceber, busca alimento mais calórico. Aí a paciente come, se sente bem, consegue pensar, tem um pouco mais de energia, melhora um pouco, diminui um pouco o cansaço, né? Ela consegue se sentir a parte do humor mais estável, porque esses alimentos acabam liberando serotonina, dopamina, ela se sente bem. Só que o que vai acontecer, daí um pouquinho ela fica triste, porque ela fala assim, nossa, não devia ter comido aquele chocolate. Nossa, não devia ter comido aquele bolo, aquele doce, né? Aí ela fica triste. E ela entra naquele ciclo, que eu falo que é um ciclo que ela não consegue sair mais, ela não entende por que que ela está nesse ciclo. Aí ela começa depois a ganhar peso, né? Tanto por conta da menopausa, por conta desse ciclo, ou por conta de outras alterações que acontecem nessa fase. Então a paciente vai começar a ficar cada vez mais triste, mais chateada, né? E tudo isso pega esse lado psicoemocional, porque quando a paciente ela ganha um peso, ela fala assim, nossa, eu não consigo mais vestir aquele vestido, aquela calça, aquela blusa, e ela fala assim, e agora? Meu guarda-roupa tem que comprar todo de novo porque não serve mais nada, né? Então ela fica chateada, né? E aí, quando acontece isso, qual vai ser a próxima etapa da consequência disso? A autoestima dela vai cada vez diminuir mais. Daí ela começa a ver aquelas mulheres lá de rede social, Instagram, né? Fala assim, nossa, mas eu tenho tantos anos, e aí a paciente olha assim,
Nossa, mas eu tenho a mesma idade que ela, não tenho, não sou como ela. Como que eu posso? Aí começa aquela sensação que ela fala assim, nossa, então acho que eu devo ter. Aí vai no ginecologista, o ginecologista fala assim, ah, você está entrando na menopausa. É assim mesmo, né? Tem alguns ginecologistas que entendem de hormônio, vão explicar os benefícios do hormônio, vão oferecer o hormônio. Tem outros que também morrem de medo de hormônio, porque também não entende como funcionam os hormônios, fala assim, não, você não pode tomar hormônio, porque é muito perigoso, vai dar câncer, vai morrer, né? Usa argumentos daquele estudo de 2002, aí a paciente fica com mais medo ainda, fala assim, ah, então eu não quero tomar hormônio. Aí ela olha para aquelas mulheres no Instagram de novo e fala assim, nossa, mas olha só, elas estão falando que elas podem, que a gente pode ter saúde, pode ficar bonita, pode se sentir bem, pode ter autoestima, e eu não consigo ter nada disso. O que que eu faço? Né? Então, aí ela vai ficando mais deprimida, aí chega uma hora que ela fala assim, quer saber? Eu vou desistir. Ah, deixa desse jeito, né? E ela não consegue mais se cuidar. Porque quando a gente está com a autoestima diminuída e não tem, e não consegue ver um motivo, né? Um porquê da gente querer se cuidar, ela desiste, né? E eu estou cansada de ver paciente nessa fase. Por conta disso que eu falei assim, preciso mudar a mentalidade. Porque a paciente que acaba caindo nesse ciclo ruim da menopausa, né? Ela acha que a menopausa é o terror, né? Porque já tinham falado para ela que a menopausa é o terror mesmo. Aí ela fala assim, tá vendo? Aquilo que falaram é verdade, né? Menopausa, ó, é o fim da libido, não posso mais ter filho, eu engordei, fiquei feia, toda deprimida, chateada, não consigo mais ver, e ela não consegue mais ver uma esperança, uma luz no fim do túnel. E tá errado, porque não é assim que funciona, entendeu? Na época, eu falo para as minhas pacientes, na época da sua avó, bisavó, a expectativa de vida era muito curta. Então, a mulher entrava na menopausa 45, 50 anos, 45, mais ou menos a média é mais para 45, 50 anos. Aí ela sabia que ela ia viver um pouquinho mais de tempo só, até 60, 65 anos. Então, entrou na menopausa, ela ia viver mais no máximo 20 anos. Né? Então ela já estava lá, já estava às vezes com os filhos criados, porque tinha filhos muito jovens, com 15, 16 anos, né? Já tinha até neto quando estava na menopausa com 45 anos. Aí que acontecia, ela ficava aquela vidinha, ah, então agora eu vou aqui ficar fazendo meu tricôzinho, meu bordadinho, meu crochê, e ficava lá na cadeira de balanço esperando a morte chegar. Era essa a vida das nossas avós e bisavós. Só que o mundo mudou, né? Hoje em dia, a mulher com 45 anos, 50 anos, 60 anos, está no auge da sua carreira profissional, está no auge da sua vida, né? Então, ela não pode ter o pensamento da avó e bisavó dela. E tem outro detalhe, a expectativa de vida já aumentou. Segundo o IBGE, é 79 anos para as mulheres, né? Nessa última análise. Só que a gente sabe que 79 é na média da população. Só que tem muitas mulheres que vai viver muito mais que isso, vendo as nossas próprias mães, né? Eu falo assim, minha mãe já tem 84 anos. Não, 83 anos. Então, daqui a um pouquinho, ela já ultrapassou a expectativa de vida das mulheres, que é 79, né? Então, provavelmente, ela vive, se ela, vamos supor que a minha mãe vive até os 90 anos, e a gente tem a tendência de viver mais que os nossos pais. Então, eu vou viver mais que ela, né? Então, eu posso chegar nos 90. Então, se você entra na menopausa com 50 anos e pode viver até 90, você tem mais 40 anos pela frente de vida. E aí, o que eu pergunto, como que você quer viver seus próximos 40 anos? Não é? Você vai viver com aquele pensamento da sua avó, bisavó, e achar que você não serve mais para nada? Não, tá errado. Você está vivendo o auge da sua vida, na meia idade, né? Que é a menopausa, né? Metade da vida, meia idade. Então, você tem muita coisa para viver pela frente. Então, se você tem muita coisa para viver pela frente, você primeiro tem que mudar o seu modo de pensar. Não pode mais pensar como a sua avó e bisavó. E aí você vai começando, conforme você vai mudando seu pensamento, você fala, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não é? Eu não posso ficar achando que é desse jeito. Eu preciso buscar outras alternativas, né? Entendeu? Então, assim, a dica é
transição da menopausa ou perimenopausa, menstruação irregular e começa a sentir calor, tem que procurar o ginecologista. Mas qual que é a diferença do calor do verão para o calor da menopausa? Às vezes é outra coisa que a paciente pergunta. Eu falo assim, então, tem uma diferença bem. O calor da menopausa, eu vou descrever por que que ele tem nome de fogachos. Porque a paciente fala assim, doutora Ângela, é como um fogo que nasce aqui dentro do peito. E vai subindo, que nem fogo mesmo. Aí chega, fica todo vermelho, o rosto vermelho, a cabeça fica quente, coloca a mão assim na cabeça, nossa, parece que tá saindo fumacinha, de tão quente que tá a cabeça, né? Fica vermelha, às vezes pode ficar com aquela batedeira no coração, que é taquicardia, né? Batedeira no coração. Às vezes ela pode sentir aquela sensação de aperto no peito, como se fosse uma angústia. Ela fala assim, nossa, nem sei porque eu tô angustiada, não tá acontecendo nada de errado na minha vida, é muito estranho, né? E logo em seguida, às vezes vem o calor, ou o frio. É calor e frio quase que ao mesmo tempo. Aí depende muito de mulher para mulher. Tem vezes que o calor pode durar alguns segundos. Aí a paciente fala, nossa, eu senti calor e senti frio e eu não sei mais o que está acontecendo comigo. E às vezes pode sentir, esses calores pode durar um pouquinho mais de tempo. Então, sente calor, aí daqui a pouco ela fala assim, nossa, aí eu já tô com frio. Aí depois fica com calor, aí depois fica com frio. Por conta disso que essa oscilação de temperatura de madrugada que é ruim, né? Calor, frio, calor, frio, calor, frio, ela não dorme direito. Ela toda hora acorda. Mas acorda suada, tem que trocar de roupa, tem que tomar banho, né? Tem que às vezes até trocar roupa de cama, porque molha tudo, dependendo da intensidade dos fogachos, né? E então, o fogachos é um calor que vem de dentro. Ele pode se espalhar pelo corpo inteiro? Pode, mas em mais de 90% das vezes é do peito para cima. Agora, o calor do verão é diferente, né? O calor do verão, você sente que a pele fica quente por conta do calor externo. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro, né? O calor que esquenta, transpira, de sua para poder a nossa pele manter a temperatura, mas um pouquinho, não esquentar tanto. Então, essa é a diferença. Só que tem um detalhe, no verão, os fogachos pioram porque a gente já tá com o calor do fogacho, ainda tem o calor do verão, piora. Chega no inverno, o fogacho às vezes diminui um pouquinho de intensidade. Então a paciente fala assim, ah, então acho que não era fogachos, porque no verão, no inverno eu tô sentindo mais aquele calorão, né? Aí ela fala, ah, mas acho que não deve ser. Ah, então não vou procurar um ginecologista, porque acho que deve ser só uma irregularidade menstrual, porque eu passei um estresse. Eu falo assim, de qualquer forma, procura o ginecologista, porque ele vai fazer os exames e vai observar, né? Porque tudo é ao longo tempo, ao longo do tempo. A gente tem que observar, conversar com a paciente e examinar e observar ao longo do tempo como a paciente vai evoluir, né? Mas basicamente, para transição menopausal é isso. O problema é quando a paciente está tomando um anticoncepcional que bloqueia o ciclo, aí ela não vai saber. Só que ela não vai ter menstruação irregular, só que ela pode sentir os fogachos mesmo assim, entendeu? Então começa a sentir o calor, começa a ter porque assim, esses sintomas, o sintoma típico de menopausa é fogachos. Os outros sintomas são associados, porque assim, a alteração de humor, alteração de sono, ganho de peso também pode ser sinal de hipotireoidismo, né? Então vai confundir. Então, o que acontece? A paciente sempre precisa buscar ajuda para o médico poder fazer toda a investigação clínica, né? Conversar com a paciente, precisar fazer exames para poder diferenciar. E se porventura a paciente já tem algum problema psicológico de base, ela já tem uma tendência a ter ansiedade, a ter depressão, ou ela já teve, quando nas gravidezes teve depressão pós-parto, ou ela teve o blues puerperal, né? A gente sabe que às vezes pode ser essa doença voltando da menopausa, entendeu? E aí a gente precisa conversar com a paciente, e se a paciente fala, ah, doutora, olha, eu acho que eu não tive depressão pós-parto, mas falando com a meu ginecologista, ela falou que eu devo ter tido um blues puerperal, que eu nasceu bebê, eu não conseguia cuidar do bebê direito, ficava chorando, ficava triste, mas nunca precisei tomar medicamento para depressão. Então, às vezes é um blues. Só que o blues puerperal é sinal de que quando entrar na menopausa pode aparecer a doença a depressão. Ou então a paciente fala assim, ah, Trânsila, eu tô ganhando peso, só que quando eu engravidei, eu engordei mais de 20 quilos. Aí ela fala, e eu falo assim, você teve diabetes
gestacional, ah, eu tive, mas depois sumiu. Doutora, Pode estar voltando. Fala. a senhora falou muito da questão dos hormônios, né? Então, assim, esses hormônios, eles são considerados como vilões, né? E às vezes a gente coloca a culpa toda nos hormônios. E aí você trouxe também a reposição hormonal, o quanto que é importante, e às vezes as mulheres têm dúvida com relação a isso. Quais são os principais cuidados que as mulheres devem ter e o que é importante elas saberem sobre os hormônios e sobre a sua própria saúde para poder conversar e buscar esse recurso que a senhora disse que ajuda bastante e é importante. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho a senhora falar sobre essa questão dos hormônios, né? Essa reposição, o quanto isso é importante nessa fase. Então, o hormônio, ele pode ser herói, mas ele também pode ser vilão. Quando ele vai ser herói, quando ele vai ser vilão, né? Ele vai ser herói se ele for orientado o uso, que a paciente pode usar, mas no tempo certo, seguindo os critérios, que eu vou explicar. E ele se torna vilão quando ele é usado de forma errada, como foi feito naquele estudo do WHI lá de 2002, né? Então, infelizmente, ainda tem alguns colegas ginecologistas que não são especialistas em menopausa e eles têm dúvidas, né, em relação aos hormônios. Porque lá atrás, quando foi divulgado o estudo WHI, em 2002, é um estudo norte-americano, que eles estudaram todas as mulheres na menopausa que estavam fazendo uso de terapia hormonal. Só que o grande problema desse estudo é que eles pegaram as pacientes em todas as faixas etárias, desde 50 anos até 79 anos, o paciente já estava já na terceira idade, pegou todo mundo, e teve paciente que começou a reposição hormonal naquela época. Logo alguém entrou na menopausa, com 48, 50 anos, e teve paciente que começou a usar o hormônio depois de 60 anos, 65, 69 anos. E aí, eles colocaram todo mundo no mesmo estudo e foram ver a questão do câncer de mama e das doenças cardiovasculares, que é infarto, trombose e AVC, né? E aí eles viram que estava aumentando o índice de doença cardiovascular, que é infarto, derrame e trombose, e o câncer de mama. Aí eu falei, então o hormônio não é bom, não. Né? Se está aumentando o índice tanto do câncer quanto da doença cardiovascular, então ele é vilão. E aí, naquele momento, o hormônio, a terapia hormonal da menopausa, se tornou vilão. Um ponto era essa questão de todas as mulheres, e podia começar a qualquer idade, que é o errado, que depois, os estudos posteriores mostraram que se a paciente começa a usar hormônio no período que chama janela de oportunidades, que é logo que entra na menopausa, né, até os primeiros 10 anos, até no máximo 60 anos. Então, vamos dar um exemplo. Se a paciente entra na menopausa com 48 anos, então ela pode começar a TH até os 58 anos. Só que eu falo para as minhas pacientes que quanto mais cedo começar, é melhor. Por conta disso que se a paciente já tem, ela já fala assim, ó, não tem nenhuma contraindicação e eu gostaria de fazer uso do hormônio, quando eu deveria começar? O mais rápido, o mais cedo possível. Entra na menopausa, é bom até a paciente já saber disso antes da menopausa, né? Eu falo assim, as mulheres 40 a mais já tem que saber ter essa informação, para quando ela entrar na menopausa, ela já poder tomar a decisão, já ter na mentalidade dela assim, quero ou não quero. Aí o médico depois vai falar se ela pode ou não pode, né? Aí se ela puder, aí ela já começa. Então, importante, o primeiro critério que foi estabelecido foi essa janela de oportunidades, que é o tempo de início da terapia hormonal. Que eles viram, que eles começaram, como que eles fizeram naquele estudo? Eles separaram as mulheres por faixa etária, eles viram que as mulheres que tinham começado a terapia hormonal antes de 60 anos não tiveram nenhum risco aumentado. O risco era muito pequeno. Agora, a partir dos 60 anos, quanto mais idade a mulher tinha no início da terapia hormonal, foram essas mulheres que tiveram infarto, AVC, trombose e câncer de mama. Então, aí, o problema é a idade. Dependendo da idade que é iniciada a terapia hormonal, ela acaba se tornando vilã. Por que ela se tornou vilã? Porque, assim, ó, quando a gente entra na menopausa, o hormônio feminino é responsável por ajudar no funcionamento de várias coisas, inclusive do osso. O osso é o que a gente tem mais estudos e mais comprovação.
Então, quanto mais tempo passa da data da menopausa, o nosso corpo já sofreu alterações. E aí não dá mais para voltar atrás, né? Depois que mudou, não tem mais como voltar atrás. É que nem eu falo para os pacientes. Depois que você começou a bater o bolo, se você bater o bolo com a receita errada, não dá para voltar atrás, vai dar tudo errado, né? Tem que começar certinho. Naquelas etapas, segunda etapa, bolo, doce tem que ser assim, né? Colocar os ingredientes certinho, na ordem certa, no tempo certo. Se mudar a ordem, fazer alguma coisa errada, não desanda tudo. Então, a mesma coisa no nosso corpo, entendeu? Se passou, vamos supor, se a paciente é diferente da paciente que começa a reposição hormonal, logo que entra na menopausa, daquela paciente que começa a reposição hormonal, depois de 7 anos que entra na menopausa. Por quê? Lembra que eu falei do osso? Que o hormônio feminino tem ação no nosso osso? Então, o estradiol, o principal hormônio feminino, o estrogênio, que é um tipo de estrogênio, o que acontece? No osso, ele ajuda a manter a massa óssea. Quando a gente entra na menopausa, por conta da queda do estrogênio, do estradiol, a gente tem uma perda de massa óssea muito grande nos primeiros 5 anos após a menopausa. 5 anos. Depois disso, a gente vai continuar perdendo massa óssea por conta da questão do nosso envelhecimento. A gente vai envelhecer, né? Só que essa queda da massa óssea, depois de 5 anos, ele dá uma queda um pouquinho mais lenta. Então, ele vai cair bem rápido, depois devagarzinho, entendeu? Aí, o que acontece com as mulheres que começam a TH, vamos supor, 2 anos depois que entram na menopausa, ela ainda consegue dar uma recuperada nessa massa óssea, manter. Aquela mulher que começou 7 anos depois não vai mais ter muita função naquela a massa óssea, porque não tem mais como recuperar, entendeu? Então, é o tempo de início. Quanto mais precoce, melhor, né? Então, isso é um detalhe super importante, porque acontece que até quando o hormônio é bom e até quando o hormônio passa a ser ruim. Outro detalhe é a dose. Para ter segurança, a gente precisa da menor dose que seja eficaz, para dar segurança, né? Ou seja, segurança para saber que não vai desencadear nenhuma doença cardiovascular e nem o câncer. Quanto menor a dose. Então, a segunda regrinha é a dose. E depois a terceira regrinha é a via de administração. Se vai ser oral, se vai ser sistêmica, transdérmica, né? Se vai ser só vaginal. Então, tem várias outras regrinhas. Um detalhe super importante dessa questão da terapia hormonal também na escolha é, principalmente, de saber se a paciente tem contraindicação. Às vezes a paciente quer tomar hormônio porque ela tem indicação para ela tem fogachos, né? Então, já tem, a principal indicação é fogachos. A segunda indicação é quando a paciente entra na menopausa antes do período de menopausa. Lembra que eu falei, entra o período de menopausa entre 45 e 55 anos. Quando a paciente entra antes dos 45 anos, ela tem muito risco de ter perda de massa óssea mais rápido. Então, de evoluir para uma osteopenia ou osteoporose. Então, a gente precisa introduzir a terapia hormonal para proteger o osso dessa perda muito rápida, né? Então, uma das indicações é o osso. O outro benefício da paciente que entra na menopausa muito cedo, entra na menopausa com 40 anos, 38 anos, 42 anos, 45 anos, até mesmo bem no início, 45, é a proteção cardiovascular, a gente fala, né? É o benefício da proteção cardiovascular. Então, indicação da terapia hormonal é os calores, é essa questão da manutenção da massa óssea, é a questão da parte dos sintomas genitais e urinários, que a gente chama de sintomas gênito-urinários. O que que significa isso? Na menopausa, com a queda do hormônio feminino, vai ter toda a alteração do funcionamento da vagina, em termos de tanto da parte sexual quanto da parte de imunidade, né? E quanto da parte de função mesmo, que a gente tem aquela perda da elasticidade. Só que essa questão da imunidade, quando a gente tem imunidade vaginal, a gente também tem imunidade da parte da bexiga, né? Então, quando a paciente está com secura vaginal muito intensa, ela tem risco maior de ter infecção urinária de repetição. Por quê? Porque vou explicar qual é a ação do estrogênio na vagina. O estrogênio ele vai melhorar a parte da umidade, né, da vagina. Então, quando entra na menopausa, começa a ter a secura vaginal e diminuição da lubrificação.
Por conta disso que acontece o quê? Desconforto e dor na relação sexual. Segundo, que o hormônio é responsável pela produção do pH, manutenção do pH adequado, que ajuda a matar as bactérias, os micro-organismos, e o hormônio também mantém o principal fator de proteção, que são os lactobacilos. Então, na verdade, a imunidade vaginal é composta de duas coisas: pH adequado e lactobacilos. Quando a gente entra na menopausa, o pH altera, os lactobacilos diminuem. Então, a importância da terapia hormonal vaginal é isso. Então, primeiro, a questão da umidade, segundo, da imunidade. E terceiro, da elasticidade, porque o hormônio estradiol, estrogênio, é responsável pela produção do colágeno e das outras substâncias que melhoram a elasticidade, colágeno e elastina. E quando entra na menopausa, perde, vai perdendo. Eu falo assim, a gente sabe porque quando a gente olha o nosso rosto, a gente vê que já começa a aparecer umas ruguinhas, né? Isso é falta de colágeno, entendeu? E aí, como o estrogênio é responsável por isso, quando a paciente faz repouso hormonal vaginal, já melhora também essa questão da elasticidade da vagina. E por que que a elasticidade também é importante? Porque com o processo do envelhecimento também, a gente vai começar a ter o quê? Perda de massa muscular, enfraquecimento do músculo, né? E aí a gente perde massa muscular, não somente esquelética do braço, das pernas, mas também da parte do assoalho pélvico. Ok. Então, a gente precisa, por conta disso que a paciente na menopausa pode ter bexiga baixa, né? Que chama de distopia. A gente pode ter útero caído, que é o prolapso do útero. A gente pode ter incontinência, né, de urina, que é perda de urina, incontinência de gases, incontinência de fezes, por conta desse assoalho pélvico que ficou enfraquecido. E além do assoalho pélvico ficar enfraquecido, o colágeno também ficou enfraquecido. E é o colágeno que segura todos os órgãos lá em cima. Então, segura a bexiga lá em cima, segura o útero lá em cima, segura até o intestino lá em cima. Tem paciente que às vezes tem, não chega a ser um prolapso do intestino, mas o intestino começa a querer sair pela vagina também. É Nossa. mais frequente a bexiga querer sair pela vagina e o útero também. Mas tem paciente que o enfraquecimento é tão grande da parede da vagina que até o intestino quer ficar querendo sair pela vagina. Daí tem que Nossa, fazer fiquei assustada agora. por conta das pacientes. Vocês precisam aprender a fazer exercício perineal. Aí você vai todas as Certo. minhas fazer exercício perineal. Depois até posso ensinar um básico aqui para vocês fazerem. A gente faz todo mundo junto aqui sentadinha. Ah, é bom, é bom. Doutora Ângela, algo a senhora falou da pré-menopausa, dos sintomas, da parte física, da parte emocional e principalmente de todas as sensações que nós temos no pré. E também falou que é aconselhável que a mulher 40 mais já comece a olhar para essa questão da pré-menopausa. E quando você chega, as mulheres, quando chega ali nos 50 a mais, na menopausa, como, com tudo isso, dessas informações que a senhora nos entregou agora, como lidar com essa fase com mais qualidade? Então, aí a primeira que eu falo com a paciente, ela já sabe, assim, só para terminar, para responder essa pergunta, a paciente quando já chega no médico, já sabe quais são as indicações, que são essas que eu falei. E aí, precisa saber se a paciente pode tomar. O que vai impedir a paciente de tomar são as contraindicações de fazer repouso hormonal. A contraindicação é, se ela já teve câncer de mama, não pode. Se ela tem histórico familiar de câncer de mama muito próximo, tipo a mãe dela, principalmente se o câncer de mama familiar foi numa idade inferior a 50 anos, que é um câncer mais genético. Vamos supor que a mãe dela teve um câncer de mama, só a mãe dela na família teve câncer de mama com 70 anos, 75 anos. Aí o câncer de mama é mais ligado à parte do envelhecimento. Então aí ela aí teria que conversar risco-benefício para ver se ela quer usar hormônio. Se a paciente teve infarto, AVC, ela não pode tomar hormônio de jeito nenhum. Se ela teve trombose, aí depende do tipo de trombose, da causa da trombose. Se ela teve uma trombose por conta de hormônio, eu tive trombose porque eu tomava pílula, não pode. Eu tive trombose porque eu tenho trombofilia, também não pode.
né? Que é uma doença que já causa trombose. Ah, eu tive trombose porque eu tive um acidente de moto, fiquei acamada 3 meses. Aí não tem problema, porque foi por causa do acidente, entendeu? Para de ficar muito tempo parada. Ah, tive trombose porque eu fiz uma cirurgia ortopédica e também fiquei parada há muito tempo. Aí tudo bem. Aí assim, quando é causada trombose por conta de acidente ou pós-operatório, por conta de ficar muito tempo acamada, aí a gente recomenda a paciente passar no cirurgião vascular. Aí o vascular vai fazer uma avaliação. E se ele falar, não, ó, seus vasinhos estão todos bonitinhos aqui, não tem nenhum probleminha, então você pode fazer terapia hormonal, a gente faz. Tá? Só que aí, nesse caso, quando a paciente já teve uma trombose que não tem problema, que é uma trombose por conta de ficar muito tempo imobilizada, né? Muito tempo parada, e teve a liberação do vascular, aí a terapia hormonal, nesse caso, é a transdérmica que te faz. Ou na forma de gel, ou de adesivo, ou do spray. Mas é transdérmica, não pode fazer oral, tá? Então, essa daí é uma orientação importante. Não pode fazer a transdérmica do estradiol, né? Porque a progesterona acaba sendo sempre oral, entendeu? Mas o estradiol, que é o mais importante, que é o estradiol que pode dar trombose. Então, precisa ser bem... A paciente tem que saber para saber se ela está fazendo uso da terapia hormonal certa, né? E essa questão que você falou da pergunta, que era como que ela vai se sentir nos 50 mais, né? A paciente às vezes chega, quando ela tem essa mentalidade da avó bisavó, porque foi isso que ensinaram para ela, foi isso que a mãe dela falou, que menopausa, a paciente já chega lá toda acabada, né? O que acontece, a paciente já chega meio deprimida. Ela fala, doutora, eu já tô entrando na menopausa. Aí quando tá, tem paciente que chora na minha frente. Eu falei, calma, você não morreu, você não acabou sua vida. Agora que tá começando. Agora você tá livre da menstruação, não precisa mais usar absorvente, né? Ela fala, doutora Angela, mas todo mundo fala, só fala coisa ruim da menopausa. Eu falei, a menopausa tem um lado, esse lado negativo ou sombrio por conta das dúvidas que a mulher tem. Agora, quando a paciente começa a entender como que o corpo dela vai funcionar daqui para frente, né? Aí ela consegue já mudar o olhar dela para ela mesma, né? Porque tem como. Aí ela fala assim, mas tem como eu conseguir emagrecer na menopausa, na pós-menopausa? Tem. A única coisa é que você vai ter que mudar alguns hábitos. Não vai ter como continuar ficar. Se você está sedentária, continua sendo sedentária e comendo da mesma forma que você comia antes. Tem que diminuir um pouquinho o que come, não é diminuir muito, é pouquinho. E começar a introduzir algum tipo de exercício. Então, e assim, o mais importante nessa fase é a paciente, a mulher se sentir acolhida. Acolhida pelo médico, acolhida pela família, né? Se ela tá num relacionamento, acolhida pelo parceiro, né? E principalmente acolhida pelas outras mulheres. Porque o grande problema que acontece, a mulher entra na menopausa com aqueles calores, às vezes a paciente, a mulher quando é muito jovem, não entende que ela também vai passar por aquilo lá na frente, né? E aí começa a ter aquela questão que ainda é frequente, infelizmente, no mundo inteiro, inclusive no nosso país, que é o etarismo, né? As mulheres mais jovens, às vezes, têm preconceito em relação às mulheres mais velhas por causa da idade. E isso é uma coisa que a gente também precisa mudar a mentalidade. Porque todo mundo vai passar pela menopausa. Eu falo assim para as minhas pacientes, só não vai passar pela menopausa quem não tiver viva lá, né? Na idade da menopausa. Senão todo mundo vai passar, né? Só que a gente precisa passar pela menopausa e saber que a menopausa é uma transição na nossa vida. Eu falo assim, é como se quando a gente ficou mocinha, não teve uma mudança grande no nosso corpo, né? Mudança no corpo, mudança nas emoções, mudança no pensamento, mudança em tudo. E hormonal, né? Só que o problema, a diferença é que quando a gente fica mocinha, todo mundo fica feliz que a gente ficou mocinha. Até tem algumas famílias, algumas culturas que até celebra, né? Faz até festa porque a menina ficou mocinha. Quando entra na menopausa, é o contrário, vai também ter as mesmas alterações. Só que na nossa cultura, o pessoal já vê a menopausa como uma coisa mais negativa, né? O pessoal, na nossa sociedade vê a menopausa como se fosse é, o fim
da feminilidade, o fim da beleza, o fim da atratividade, o fim da sexualidade, o fim da produtividade, o fim da fertilidade, o fim de tudo. Então, a paciente acha que já acabou tudo para ela, não tem mais. E o que eu vou fazer daqui para frente, né? E, na verdade, não. Você só vai mudar como você vai viver sua vida. Algumas coisas, né? E eu falo que algumas coisas vai até melhorar. Doutora, logo no início a gente falou sobre a questão da libido, né? Como que fica a libido da mulher e se ela sente prazer? Ah, então, a libido diminui por conta da queda do. Porque assim, toda mulher produz muito hormônio feminino, né? Que é o que vai dar nossas características também sexuais e físicas, né? Que é o estradiol que dá a nossa característica. Ter mama, ter cintura mais fina, né? Ter essa distribuição de gordura que fica mais concentrada no quadril e na coxa, né? Que tem, dá o perfil que eu te falo de formato de corpo da mulher em formato de pera. Quando a gente entra na menopausa, ocorre toda uma transformação e a gente começa a acumular a gordura no abdômen, que é ruim, que é uma gordura inflamatória ruim, depois a gente falar sobre isso. Só que acontece, a gente também produz um pouquinho de hormônio masculino, que é a testosterona, né? Ao contrário dos homens, eles produzem muita testosterona, a gente produz pouquinho. Dar um exemplo. Se for ver aquele, dosar a testosterona total na mulher, o valor de referência é até 65. Para os homens, até 1.000. Entendeu? Para os homens, 200 de testosterona é muito pouco, tem que ser no mínimo 300, 400 até 1.000. Então, olha só, se o nosso máximo é 65, a maior parte das mulheres tem 25, 30, e os homens, o mínimo que tem que ter 300, ou seja, a gente produz praticamente 10 vezes menos que ele, né? Um décimo do que o homem produz. Então, o que acontece? E é a testosterona que vai dar libido, a força muscular com o homem mais fortão, né? Às vezes o homem pode ter o mesmo peso que a mulher, ele tem mais músculo que a mulher e o músculo dele é mais forte, por conta da testosterona. E além disso, a testosterona vai dar aquela sensação de agressividade, né? Então o homem é mais agressivo, a mulher é mais meiga, né? Então a testosterona dá essa característica no homem, além da característica física dele. Aí o que acontece, como a testosterona é responsável pela libido, né? Eu falo assim, olha só como o nosso ciclo menstrual é incrível. A gente precisa ter a libido aumentada quando a gente tem menstruação para a gente poder reproduzir, para a gente poder ter filhos, né? Então, na metade do ciclo, quando acontece a ovulação, né? Tem o pico do estradiol, tem o pico da testosterona, e aí a nossa libido também aumenta mais. Então, eu falo assim, a mulher, no período fértil, só vai ter vontade de ter relação, mesmo, vontade mesmo, que ela que está com mais vontade, no período fértil. E tem um dia nessa semana de período fértil, um dia que é o dia que ela está no fogo total. Eu brinco com as minhas pacientes. O restante ela fica até com foguinho, mas é bem pouquinho, comparado com os homens, né? E o homem, às vezes, tem homem, dependendo da quantidade de testosterona que ele produz, ele pode produzir 300, mas ele pode produzir 1.000. Aí a libido dele vai ser, quanto mais testosterona, mais libido tem. Então, por conta disso, naturalmente, o homem tem mais libido que a mulher, né? Só que quando a gente tem a menopausa, nosso estrogênio cai, nossa testosterona cai, então nossa libido cai. E a libido dele continua. Entendeu? E aí começa a dar essa diferença, né? Só que por que que eu falo que a libido não é somente por conta do hormônio? E a queda da libido não é somente por conta da queda da testosterona, porque quando cai o estradiol também, que eu falei, lembra que eu falei que o estradiol é responsável pela lubrificação vaginal? A paciente começa a ter a vagina mais seca e ela não consegue lubrificar direito durante a relação sexual. Então, o que acontece às vezes? Aí eu falo, como que dura a lubrificação? Às vezes a paciente fala assim, doutora Angela, até sinto um pouquinho de vontade, lubrifica, só que depois começa a doer. Por quê? Porque a lubrificação não durou o ato sexual inteiro, né? E para a paciente conseguir ter o ato sexual inteiro e sentir prazer, tem que estar tudo lubrificado, né? Então, isso é um ponto. Segundo, lembra que eu falei que a paciente às vezes fica com a vagina muito flácida por conta da falta do colágeno, né? Eu brinco e falo assim para os meus pacientes, quem teve parto normal, a tendência na menopausa, a vagina fica mais flácida.
Quem teve parto cesáreo não teve filho, a tendência da vagina fica mais fechada, né? Então, de qualquer forma, é ruim. Se ficar muito aberta, é ruim porque a paciente não vai sentir nada durante o ato sexual. Se ficar muito fechada, também é ruim porque ela não vai conseguir ter penetração, né? Então, a gente precisa ajudar nos dois pontos. E aí, o que acontece? Qualquer tipo de desconforto na relação sexual, o que vai acontecer? A gente vai diminuir a nossa libido, né? Porque você vai querer sentir dor? Não. O seu cérebro vai querer que você sinta dor? Não. O comandante das nossas vontades está aqui, ó, no cérebro. Então, se você sentir um pouquinho de desconforto na hora de ter relação, o que vai acontecer? Na próxima vez sentir de novo, de novo, de novo, chega uma hora que o cérebro fala assim, poxa vida, eu falo para os meus pacientes, o cérebro fala assim, é como se o cérebro estivesse falando para o seu corpo. Relação sexual era boa, agora ficou ruim. Então, agora é dor, incomoda, machuca, às vezes até sangra. Então, o que acontece? Vão bloquear esse negócio. É que era bom, ficou ruim, vão bloquear. Aí o cérebro manda o comando para o nosso corpo e bloqueia. Aí a paciente passa meses, meses e nem sente nada. E às vezes mesmo o marido querendo ter relação, ela não consegue, porque a libido dela está bloqueada, entendeu? Por aqui, ó. Então, não é só a falta da testosterona. Aí eu falo para os meus pacientes, o primeiro desconforto na hora de ter relação, não lubrificou direito, já vem no médico, já vai no ginecologista e pede, fala assim, doutora, me ajuda com essa parte vaginal, porque tem alguma coisa errada. Porque eu já escutei lá a doutora Ângela e outras médicas falando que não pode ter desconforto, entendeu? Aí, e a primeira pergunta que eu falo para as pacientes quando está nessa fase, transição menopausal, menopausa, consegue, vagina, como que tá a vagina? Tá muito seca? Tá lubrificando? Tá tendo desconforto na relação? Se a paciente respondeu tudo que, ah, não, tá tudo ok? Ok, então, e aí eu aviso, quando tiver o desconforto, já corre aqui de volta a gente poder tratar. Para evitar, porque assim, é mais difícil da gente desbloquear o cérebro do que eu dar testosterona para ela melhorar um pouquinho a libido, entendeu? Se a falta da libido dela foi por conta da testosterona, que nem sempre é. Às vezes a paciente se entope de testosterona e aí continua lá, sem libido. Porque tá bloqueado aqui, ó, o cérebro, entendeu? Doutora Ângela, e o que seria a questão de hormônios vaginais, exatamente por essas questões de dor e por causa do libido? Ah, então, o dos hormônios vaginais, a gente tem, ele vai ter ação local, né, que a gente Hum, chama de terapia hormonal tópica, local. Aí ele pode ser usado na forma de creme ou de óvulo, ou de creme ou de comprimido vaginal. E tem três tipos, né, de hormônios. Tem o estradiol, que é o mais potente na forma de comprimido vaginal. Aí a gente tem o estriol, que é um hormônio com uma potência um pouquinho menor, e o promestreno. Qual a diferença? Estradiol e estriol é o hormônio natural, é o nosso mesmo, que eles produzem, fabricaram. O promestreno é um tipo de hormônio sintético. Então, ele é um tipo de estrogênio também, mas um pouquinho mais fraquinho. Em termos de potência, mais potente estradiol, depois estriol e depois promestreno. Tanto é que o promestreno, como que é sintético, é um pouco mais, é, menos potente, paciente que teve câncer de mama, geralmente o mastologista só recomenda promestreno. Tem estudos mais recentes que estão ó, avaliando se o Vagifem, que é o estradiol, já até falei a marca, o estradiol comprimido vaginal, se ele acaba não tendo problema para quem teve câncer de mama. Por quê? Porque a dosagem do estradiol ele é bem potente, só que a dosagem dele é em microdoses. Para você ter uma ideia, um comprimido de vaginal do estradiol é 10 microgramas. E uhum. um tubete de estriol, que também é natural, é 1 miligrama. E o que ele vai fazer Um exatamente? O que ele vai fazer? Então, ele vai melhorar a parte da lubrificação vaginal, vai Hum, melhorar a parte da elasticidade, porque melhora a produção do colágeno, ele vai melhorar o pH, fazer voltar os lactobacilos, e a pele da vagina, que chama de mucosa vaginal, fica muito ah, fininha, ela, né, que pode sangrar, ela vai espessar, vai voltar hum. à espessura que era antes.
O detalhe é que a terapia local, a gente pode começar a qualquer idade, porque como a absorção sistêmica é muito pequena, quase Uhum, nada, a gente não pode falar que é zero, é muito pequena, é próximo de zero, mas não é zero, né? E pela quantidade da absorção é muito pouca, ela não tem risco para ter outros problemas, como problema cardiovascular ou câncer. Então, mesmo que a paciente tenha 70 anos, pode fazer uso. Nunca fez nada de ok. TH, pode usar o vaginal, entendeu? Hum, Porque além disso, ele melhora, porque às vezes a gente fala para o paciente utilizar na mucosa vaginal, lá dentro da vagina, mas a gente também pede para às vezes a paciente usar, quando é na forma de creme, uhum, na entradinha da uretra, que aí melhora também a parte da elasticidade da uretra, melhora também a parte da imunidade e evita de ter cistite de repetição, né? ok. Já teve, eu falo assim que as pacientes às vezes já viram as avós, as sogras, né? As mães que às vezes começa a ter cistite de repetição, infecção urinária de repetição, depois de 70 anos. É por conta disso, entendeu? Uhum, Da diminuição da proteção da imunidade da uretra. ok. E há algum sintoma a mais que nós, mulheres 50 a mais, podemos sentir que é muito parecido com o período fértil? Ou se elimina todos os sintomas? Ele praticamente elimina todos. O único que fica, que eu falo assim, que é o sintoma parecido com TPM. Quem teve TPM durante o período fértil, né? Uhum, Logo que entra na menopausa, a paciente mesmo fala, doutora Angela, eu acho que eu tô com TPM direto. Só que o negócio tá pior, porque tá mais forte, né? Então, eu falo assim, o sintoma que a paciente consegue identificar bem é essa alteração de humor. Quando a paciente fala assim, ó, eu acho que eu tô de TPM, mas antigamente, quando eu tinha menstruação, o meu TPM começava uns 3 dias antes, aí eu menstruava e o TPM assumindo, parava. Agora não, eu tô com o TPM o mês inteiro. Então, quando a paciente fala, tô de TPM o mês inteiro, já é outra dica que fala, já deve estar entrando na menopausa ou está na menopausa. Obviamente, esses sintomas, tanto dos calores quanto essa atração de humor, é nessa fase de transição da menopausa e início dos primeiros anos da menopausa. Os calores da menopausa pode durar 1 ano, dois. A média é durar até 7 anos, mais ou menos. Mas tem paciente que dura 10, 15, já vi paciente de 20 anos com calor. Então, assim, é muito individual, né? A maior parte dura uma média de 7 anos, mas pode durar mais também, né? Então, eu falo para as minhas pacientes, como é muito variável, o tratamento, tudo tem que ser individualizado, né? E a gente precisa também saber as comorbidades. Vamos supor, a paciente quer fazer terapia hormonal. Aí ela tem diabetes, pode ou não pode? Tem hipertensão, pode ou não pode? Então, tem as outras comorbidades que a gente precisa analisar tudo isso, né? Aí, por conta disso que a análise do risco-benefício, a gente tem que levar em consideração tudo isso e a escolha da via de administração também. E aí, dando tudo certo, não tem problema. Eu falo assim, para simplificar, quando a paciente tem uma doença, que é os mais comuns, colesterol, diabetes, triglicérides, hipertensão, e está tudo controlado, não tem problema de fazer TH, né? Doutora, Aos- ao- Oi. pegando esse gancho aí que a senhora está falando das comorbidades, algumas delas elas vêm em consequência dessa baixa de hormônios da menopausa, Ah, sim. porque a hipertensão, o colesterol, e às vezes nós levamos para um outro lugar, são por conta de genética, de família, e às vezes é por conta dos hormônios. É isso? É assim, ó, o que acontece é o seguinte, todas as doenças familiares, vamos supor, hipertensão, diabetes, problema de colesterol, né? Problema de triglicérides, elas são doenças que a gente chama de doenças crônicas que a gente pode evitar. A maior parte é familiar. Só que às vezes a paciente ao longo da vida, não, até mesmo depressão, ansiedade, ela não teve nada disso. Só que quando chega na menopausa, por conta da queda do estradiol, que modifica toda a parte metabólica, o que vai acontecer é que a menopausa predispõe, facilita o aparecimento das doenças familiares. Então, por conta disso, nesse período, tem que ficar de olho, né? Tanto é que ginecologista vira o clínico geral da mulher, porque a gente pesquisa tudo. Pede exame de sangue, né? Se a gente começa a desconfiar de coisa
mede a pressão, manda, aí você tipo, começa a falar assim, não, tem alguma coisa errada, aí a gente começa a encaminhar fazer a avaliação no cardio, se a gente começa a desconfiar que a pessoa tem algum problema, entendeu? Mas na verdade, assim, a menopausa é como se fosse um facilitador de aparecer as doenças da família, né? Só que até algum tempo atrás, a gente achava que essa facilitação só acontecia quando a paciente entrava na menopausa, quando parou de menstruar. E hoje em dia a gente está vendo que tem algumas doenças, tipo, problema do colesterol, aumento do colesterol ruim, que é o LDL, pode começar a partir dos 40 anos. E às vezes passa desapercebido para todos os médicos e para os pacientes, porque está dentro daquela faixa de normalidade. Quando a gente pede exame de laboratório, não tem aquele valor de referência, que é o valor mínimo e máximo, né? Aquela faixa de referência. E aí a gente não percebe, se a gente começa a fazer o estudo comparativo, a gente vê que o LDL está subindo, mas a gente nem percebeu que estava subindo de um ano para outro. Vamos dar um exemplo. Com 40 anos, a paciente tinha LDL de 70, que é excelente, que é bem baixinho. Aí, com 42 anos, já foi para 85. Aí, depois, com 43, no ano seguinte, já estava com 90. E ninguém percebeu que está normal. Aí, depois, quando ela chegou nos 45, já estava 100. Aí, quando ela fez 47, já estava com 112. Aí, quando ela fez 48, já estava com 119. Para alguns laboratórios é 110, para outros laboratórios é 120 de valor de referência de LDL. Aí vamos supor que para esse laboratório o valor de referência máximo é 120. Aí quando ela chega com 49 anos, já estava com 120 batendo na trave. E ela não estava na menopausa, ela estava começando a ter sintomas de pré-menopausa, né? Estava com assim, irregularidades, fogachos, e ela ainda estava menstruando. Aí quando ela chega com 51 anos, ela entra na menopausa. E ela não fez com 50 anos porque ela não foi no médico. Aí quando chegar a 51 anos, ela tá. A LDL 145, ou seja, tá alto já. Entendeu? Só que desde 40 anos estava começando a aumentar, mas estava dentro do valor de normalidade e ninguém percebeu. Entendeu? Porque às vezes não fez o estudo comparativo. Então, o ideal é sempre estar de olho, né? E aí a paciente pergunta para a paciente: e você tem algum histórico na sua família de problema de colesterol? Ah, tem, doutora Ângela, tem. Meu pai, meu avô, meu tio, minha mãe, minha avó. Vixe, da família inteira, a família inteira. E ela nunca teve, né? Entendeu? Doutora, foi no meu caso, por exemplo, hipertensão. A hipertensão eu comecei a desenvolver, aumentar num período por volta dos 40 e poucos anos. E aí ficou sempre essa questão, é porque é da família, porque é a família, porque é a família. E não foi tratado de uma outra forma, né? Acho que até Entendi. por falta dessa, como a senhora disse, É, não tinham tantas pesquisas, né? Era. isso. Porque a gente não achava, a gente não conseguia ver essa inter-relação entre a menopausa com todas as outras doenças. A gente sabia, a gente observava que as doenças surgiam nessa fase, né? Mas a gente não tinha essa correlação. O que a gente sabe que facilita, é um facilitador das doenças surgirem. Por conta de que a gente fala para o paciente, tem que ficar de olho. E tem paciente, e qual que é outro detalhe importante? Se a paciente, mas eu já desenvolvi hipertensão ou colesterol, um pouquinho de problema de colesterol, ou pré-diabetes um pouquinho antes de entrar na menopausa. Quando entra na menopausa, por conta de toda essa alteração que a queda do hormônio vai causar na parte metabólica e no funcionamento do corpo, o que acontece? Às vezes a paciente tem necessidade de aumentar a dose do medicamento, que aí descompensa. A hipertensão que estava controlada, descompensa na menopausa. Aí tem que compensar, né? E aí depois se a paciente, eu quero, eu compensa, aí depois começa a terapia hormonal. Aí quando começa a terapia hormonal, tem paciente que às vezes até diminui a dose de novo, entendeu? Então, tanto é que eu tive uma paciente que ela começou a ter hipertensão. Olha como mudou. Antigamente, falou assim, não, quem está com pressão alta nem pode fazer TH. E os estudos mostraram que é diferente. Mas agora, finalzinho de ano, tinha uma paciente que ela foi fazer o check-up lá dela, né? E pela empresa, o médico do check-up falou assim: vai na ginecologista que você está começando a ter problema de pressão alta. Você já está na transição menopausal, então já está entrando na pré-menopausa, então você vai precisar passar na ginecologista. Aí ela falou: doutora Angela, o médico do check-up, né, que nem é cardiologista, já falou assim que eu tenho que vir aqui para fazer terapia hormonal.
E aí a gente deu a terapia hormonal, a pressão dela começou a controlar melhor. Aí ela tá tomando medicamento antihipertensivo mais a terapia hormonal, entendeu? Mas essa fase de pré-menopausa que estava já desencadeando a problema de pressão nela. E o próprio médico clínico falou, não, é bom associar as duas coisas. Porque se não associar, a pressão dela vai ficar, e assim, e foi engraçado, foi até, porque antes ela começar a tomar o antihipertensivo, ela falou, doutora Ângela, ele falou para começar a terapia hormonal. A gente começou, ela fazia uso da terapia hormonal, a pressão dela controlava, ela parava, a pressão dela subia. Eu falei, você tem que fazer a terapia hormonal, mas você também tem que tomar antihipertensivo, porque tá subindo e às vezes subia cada vez mais. Não, tá? Não é, a terapia hormonal não é tratamento de hipertensão, mas ela vai auxiliar o tratamento da hipertensão, né? E eu já tive paciente também, que ela tinha problema de colesterol, aí ela entrou na menopausa. E aí ela falou assim, doutora, eu vim aqui porque o médico falou assim que eu vou ter que aumentar o meu remédio pro colesterol, né? A dose vai ter que acrescentar mais outro medicamento. Aí ela falou assim, que eu não queria, porque eu vi que esse medicamento é muito caro. Eu queria continuar tomando o mesmo, mas você não pode, se o médico manda você mudar, tem que mudar. Aí ela falou assim, doutora, Angela, posso começar a fazer terapia hormonal? Eu falei, pode, ela não tinha nenhuma contraindicação. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar, mantém esse medicamento do jeito que tá, vamos associar a terapia hormonal, e aí você repete daqui 4 meses do exame e a gente vê. Se tiver alto, você vai ter que trocar por um medicamento que o seu médico pediu, né? Que o clínico geral pediu. Tá bom. Aí quando ela repetiu o exame do colesterol, o colesterol dela voltou ao nível anterior com o mesmo medicamento que ela tomava do colesterol, só introduziu um pouquinho, baixa dose de terapia hormonal, né? O dela foi oral, porque a terapia hormonal oral melhor, de estradiol oral melhor para o colesterol. Aí o colesterol dela baixou e voltou ao nível que estava antes. Aí ela voltou no médico, o médico falou, não, então, já que você está fazendo hormônio, você pode manter o medicamento anterior, não precisa comprar essa receita nova, não. Entendeu? Então, na verdade, a terapia hormonal tem esse benefício, é benefício. Não é tratamento, é benefício de ajudar no tratamento das outras comorbidades, que às vezes dá uma piorada na menopausa. Doutora, a gente está chegando ao fim, infelizmente, porque muita informação. É, E só para a gente terminar, assim, qual a importância da consciência alimentar e do exercício físico? E se você pudesse fazer esse exercício para do não assoalho pode, pélvico? né? Super rapidinho, assim. Para você, essa questão faz parte de medicina de estilo de vida, que o ano passado, todo ano, em outubro, né, a Sociedade Internacional de Menopausa, elas fazem um evento, né, só sobre menopausa, dá uma orientação. E o ano passado eles estavam falando sobre essa questão de estilo de vida. E dois dos pilares do estilo de vida é controle de peso através de alimentação e exercício físico, né? Porque eu falo assim, controlar peso ou eliminar peso é o balanço de gasto e ganho de calorias. A alimentação ganha caloria, a atividade física elimina caloria. Só que tem um detalhe importante aí. Eu falo assim, diminui um pouco da alimentação. Quando a paciente não sabe fazer seu prato, é bom buscar a ajuda de uma nutricionista, que ela vai... Porque até a nossa pirâmide alimentar mudou, agora não é mais igual era antes, um montão de carne, agora é um pouquinho diferente, então tem que se atualizar. E na medicina do estilo de vida, a nossa orientação de dieta é mais aquela chamada de dieta baseada em plantas, plant-based, né? Então, a gente vai comer carne, vai comer é, carne vermelha, peixe e carne branca, frango também, ovos, leite, não tem problema, mas tem que ser uma quantidade menor, né? E a gente vai dar preferência para comer mais os vegetais. Quanto mais colorido o prato, melhor, né? E em relação, em termos de porção também, o detalhe é não comer grande,
grandes porções, e a gente tem o certo mesmo é a gente comer, que nem aquele ditado popular antigo lá dos nossos avós, bisavós, que eles falavam que tinha que comer de manhã como se fosse um rei, no café da manhã, no almoço um príncipe, e à noite como se fosse um mendigo, pouquinho, né? Era assim que eles falavam, né? Então, teoricamente, assim que era o certo. Só que nós brasileiros, a gente come tudo errado. A gente come às vezes nada no café da manhã, aí almoço e janta um pratão, né? A gente teria que dar uma invertida. Se a gente conseguir, às vezes não dá para inverter tanto por conta do ritmo de vida, mas o que a gente pode fazer é aquele pratão da noite diminuir um pouquinho, né? Então, até que eu falo para os pacientes assim, olha, eu gosto de comer o pão francês todo dia. Para não comer o pão inteiro, o que que eu faço? Eu tiro uma lasquinha, entendeu? Eu jogo lá dentro do saquinho para no final da semana virar torrada, né? E aí eu estou comendo um pouquinho menos. Para o meu cérebro, eu estou comendo o pão inteiro. Para o meu corpo, eu estou comendo um pouquinho menos, entendeu? Porque a gente come pelos olhos, né? Então, essa é uma dica que vai para diminuir o prato, às vezes, também, porque a gente tem que ver o prato cheio. Tem que comprar prato um pouquinho menor, e aí não tem problema do prato estar cheio, mas é menor, tá? A quantidade que a gente está comendo é menor também, entendeu? É para enganar o nosso cérebro. Porque a gente, lembra, a gente come pelo olho, não tem jeito. E aí, em termos de atividade física, na menopausa, precisa ter todas as modalidades. Mas para controle de peso, o importante é exercício de força e resistência para fazer músculo, ganhar massa muscular, força e resistência. E exercício de cardiopulmonar, que é o aeróbico, para eliminar peso, para gastar caloria. Entendeu? Cada um tem que ter a combinação dos dois. Porque os dois cada um tem a sua função. Então, força e resistência, musculação, calistenia, né, que é aquele exercício com o próprio peso. Alguns tipos de funcional, tem yoga, pilates, tem muito de força e resistência também, que é aqueles com os aparelhos, né? Tudo que tem aparelho é força e resistência, tudo que tem peso é força e resistência. Às vezes a paciente fala assim, mas eu não tenho, eu não tenho, eu queria fazer na academia, mas também queria fazer em casa exercício de força e resistência. E não tem. Eu falei assim, improvisa. Eu falei, pega duas garrafinhas de água, assim, ó, do mesmo peso, enche de água e faz exercício com uma garrafinha, né? É uma coisa que a pessoa pode fazer. Então, e a parte de cardio, exercício de cardio é a parte de corrida, caminhada, bicicleta, esteira ergométrica, né? Dançar, porque a pessoa movimenta bastante o corpo e acaba gastando também energia. Então, tudo que gasta energia é o cardiopulmonar, né? Aí, só que essa paciente fala assim, mas eu sou sedentária. Então, você começa com fazer a caminhada. Mas doutora, eu odeio a academia, eu não gosto de fazer nada. Você tem que descobrir alguma coisa que você goste. E segundo a medicina do estilo de vida, não é a prática do exercício que é obrigatória, é o movimento. Então, se você mesmo que você trabalha o dia inteiro sentada, mas você não fica o dia inteiro sentada, você a cada uma hora e meia se levanta, nem que for levantar para ir ao toalete, levantar para tomar uma aguinha, ou levantar para olhar, né, a claridade, de repente, você trabalha no escritório que tem uma janela, só para olhar a janela e voltar, já ajuda bastante. Isso também ajuda para nossa questão mental, né? Então, tem que fazer essas pequenas pausas, né? Então, assim, é questão da paciente ter. Só que, assim, essas pausas, pode ser que a pausa vai virar 2 horas de pausa, né? Então, faz a pausa lá, levanta e volta rapidinho, entendeu? A programar, pausas programadas, aí dá certo. Então, é importante é o movimento, né? Para quem é sedentário, começa fazendo, se movimentando, né? E vou dar uma dica de exercício que é bom para as mulheres, até para todo mundo, para as mulheres também. Que é um exercício que você pode fazer, que você faz na sua casa todos os dias, e você nem sabe que é exercício bom. Quando você vai no banheiro para fazer xixi, ou para fazer número 2, você não senta no vaso sanitário? Então, aí você vai começar a fazer esse exercício de sentar no vaso e levantar no vaso. Começa a observar que o jeito que você senta numa cadeira é diferente do jeito que você senta no vaso sanitário. E isso melhora essa questão da arte da coluna lombo-sacral e a questão dessa mobilidade da articulação do quadril, que seu quadril vai fazer esse movimento para você sentar. Quando a gente senta numa cadeira, a gente senta assim, retinho. Quando a gente vai sentar no vaso sanitário, eu sempre falo para os meus pacientes, até é que aqui a gente está fazendo sentada, mas quando é palestra ao vivo, eu falo assim, quando a gente senta no vaso sanitário, a gente
empina o bumbum e senta. A próxima vez que você for no banheiro, vai, observa o movimento do seu corpo. Você empina o bumbum e senta. Empina o bumbum e senta. E para levantar, a gente faz a mesma coisa. A gente tá empina o bumbum e levanta. Então, o quadril fez esse movimento, ó. O quadril fez esse movimento e mexeu também a coluna, então a coluna não ficou travada. Então, qual é o exercício que eu falo para os pacientes fazerem? As mulheres nem tanto, porque quem vai muitas vezes no banho fazer xixi já está fazendo exercício várias vezes. Se você não vai muitas vezes, como você pode fazer? Toda vez que você for no banheiro, você sentou, fez xixi, né? Aí levanta, senta umas 2 ou 3 vezes. Já fez o seu exercício. Cada vez que for ao banheiro, você levanta e sentar umas 2 ou 3 vezes, já está fazendo exercício que vai ser bom, ajudar a ter mobilidade de quadril. E agora a gente vai fazer o exercício da parte que eu falei do assoalho pélvico, que eu ensino para todas as minhas pacientes. Esse eu falo que é o exercício que eu ensino nível 1. É o mais básico dos básicos do básico, né? Então, é assim, a gente vai fazer a contração da musculatura da uretra e do ânus, tá? A meta é a gente chegar, é igual quando você vai para academia, não tem uma meta, o professor fala assim, você vai fazer 3 séries de 100 abdominais. Aí você fala, tá maluco? 300 vezes? Eu não vou conseguir, não. Né? Aí o professor fala assim, não, mas acho que você começa com 3 séries de 10. Depois você vai aumentando progressivamente até chegar nas 3 séries de 100. Pode demorar um tempo que for necessário, porque cada um tem seu limite, cada um tem sua experiência, o corpo tem sua experiência de corporal mesmo, né? De ter feito exercício ou não. Então, assim, a gente vai ter a nossa meta de fazer 3 séries de 30. Só que a gente vai começar com 3 séries de 5. E o que que é esse 5, né? É o tempo que a gente vai contar. Então, a gente vai contrair a uretra e vai contar até 5. E fazer isso 3 vezes. Dá para te fazer rapidinho, você vai ver que é muito rápido. Então, você pode estar sentada, vendo televisão, sentada, no transporte público para trabalhar, voltando ao trabalho. Você pode estar sentada, fazendo qualquer coisa, né? Sentada. Às vezes, quando a paciente fala assim, eu trabalho na frente do computador. E aí tá lá, tô esperando aquele e-mail chegar que eu preciso responder, né? Ou eu mandei uma pergunta lá, uma mensagem no WhatsApp, tô esperando a pessoa responder para eu poder continuar o trabalho. Aí você vai ter, às vezes tem que esperar 1 ou 2 minutos, já dá tempo de fazer o exercício e vai sobrar tempo ainda, hein? Quando é no início. Então vamos começar agora. Senta, aí você vai. Como você vai fazer? Você vai imaginar que você está com vontade no banheiro para fazer xixi. Então você vai segurar e a gente vai contar até 5 só. Eu faço a contagem, vocês vão fazendo, tá? Eu sempre faço junto com as minhas pacientes, então o dia inteiro eu faço exercício perineal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos contrair. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Agora vamos contrair de novo pela segunda vez. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. E pela terceira vez a gente vai fazer novamente. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. É simples. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício para a musculatura do ânus, tá? Imaginar que a gente está com vontade no banheiro para fazer cocô. A gente vai segurar. Vamos lá. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Aí depois, de novo. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. E pela terceira vez, vamos de novo. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Tem paciente que fala assim para mim, doutora Angela, mas quando eu contraí, eu não sei direito o que eu contraí. Não tem problema. Você vai no seu ritmo e no seu tempo. Com o passar do tempo, você vai aumentar o ritmo e você vai conseguir diferenciar a contração da uretra com a contração do ânus, tá? E como que esse aumento que você vai fazer? A gente começou com uns 3 vezes de 5, né? Aí você vai fazer todos os dias, uma vez por dia. Daqui a um tempinho, no seu tempo, que aí não tem uma coisa determinada, tem paciente, quem já é mais faz exercício físico, progride rápido, né, nessa meta. Quem é sedentário vai progredir um pouquinho mais lentamente, mas ao longo do tempo, todo mundo vai ter resultado favorável. Bom, entendeu? De fortalecimento da musculatura. Aí o que você vai fazer? A contagem vai ser da seguinte: de 5, aumenta para 7, para 10, para 15, para 20, 25, 30. Tá bom? E aí a gente vai fazendo. E aí fala para o paciente, no próximo ano eu vou avaliar, ver como está a sua musculatura, e aí depois a gente introduz as outras, a gente vai complicando o exercício
né? E vai introduzindo outras posições também para fazer o mesmo exercício. E vai ensinando depois outros exercícios, né? Só que só com esse exercício básico já fortalece bem a musculatura e a paciente consegue perceber que aquela, às vezes tá com a bexiga um pouquinho cheia, não dá tempo de chegar no banheiro, já vai melhorando. Ah, a paciente está com resfriado, começa a espirrar e perde esse xixi, consegue parar de perder, entendeu? Uhum. Quando faz o exercício, né? Aí todos os exercícios perineais que eu vou ensinando. E mesmo assim, a paciente fala assim, doutora Ângela, eu tive um resultado que foi tipo 70%, mas 30% ainda não resolveu, aí a gente encaminha para fisioterapia oroginecológica ou fisioterapia pélvica, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que associar também. Isso aí é o mais básico que a paciente pode fazer em casa. Já teve casos de paciente que encaminha a paciente, ó, no seu caso, tá? Você vai precisar logo de cara aí. Eu ensino o exercício perineal para a paciente fazer em casa e vai fazendo o exercício pélvico, né, com a fisioterapeuta. Entendeu? Que lá também tem outras coisas, tem outros tratamentos, eletroestimulação, outras coisas que a fisioterapeuta faz. Mas do básico, para quem fala assim, ah, não tenho dinheiro para ir na fisioterapia, ou não tem, tá bom, então faz o básico, que é isso que eu estou ensinando aqui, tá bom? Amo. Doutora, muito obrigada, assim, pela sua disponibilidade, generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. E a nossa aspiração é que muitas mulheres tenham a oportunidade, assim, de te escutar, porque é muito maravilhoso, assim, a quantidade de informação, aquilo que a gente precisa prestar atenção e o Sim. quanto a gente pode ir mais direcionada, assim, para as consultas, né? A gente tendo É, conhecimento do funcionamento do nosso corpo, sim. de alterações emocionais, físicas, tudo, tem muito mais propriedade na hora de chegar para o médico para solicitar apoio. Então, muito obrigada, assim, pela sua generosidade e que muitas mulheres possam te ouvir. Eu que agradeço o convite e dessa oportunidade de poder estar ajudando, né? E assim, além da paciente chegar no médico, ela também conseguir conversar e principalmente com o parceiro, né? Aí eu falo para as minhas pacientes, a paciente fala assim, doutora Angela, mas agora eu tô sozinha, não tenho parceiro, tô separada, viúva, desquitada, né? Não tem problema, vai se preparando, vai fazer exercício perineal, vai se preparando, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. De repente se encontra, às vezes não foi feliz num relacionamento, mas pode ser feliz em outro, né? Então, e busca ajuda sempre do ginecologista. E não tem idade para ter relacionamento. Então, uma paciente que eu falei assim para ela, nada, Tânia, eu tô viva há muito tempo, não sei o quê, meu marido não foi tão bom, meu relacionamento não foi tão bom, não sei o quê. Aí agora, ela, 68 anos, arranjou namorado. Aí ela vem do traja. Eu falei, vai usar esse remedinho aqui vaginal, vai fazer esse exercício. Aí expliquei. Aí agora ela tá feliz. Aí ela voltou e falou, doutora, eu não sei se eu caso com meu namorado. Eu falei, casa, como com os seus filhos secundários dele também. Ela falou assim, doutora, meu filho falou assim, mãe, ainda bem que a senhora arranjou namorado para a senhora parar de encher nosso saco. Os filhos dele falaram assim, pai, ainda bem que o senhor arranjou uma namorada para cuidar do senhor. Então, casa logo. Tá todo mundo querendo que a senhora casa, então casa. Porque isso é uma coisa importante. É para ser bom para a senhora, seja feliz, né? Então, assim, por que que eu contei rapidinho essa história dessa paciente? Porque não tem idade. E se a paciente ela se cuida com esse próprio corpo, ela entende onde está a sua alimentação dela, ou medo, ela consegue buscar ajuda e consegue melhorar, né? E consegue dar uma oportunidade para ela ser feliz. Né? Eu falei, seja feliz, porque a gente não sabe como que é o dia de amanhã, não sabe quanto tempo a gente tem de vida. Então, seja feliz. Ela, ai, doutora Ângela, vai ser feliz. Se você não foi feliz no primeiro relacionamento, a vida está te dando uma oportunidade para ser feliz a partir de agora. Então, vai Uhum. ser feliz. Agora é bom porque não tem filho pequeno, não tem menstruação, não precisa se preocupar com engravidar, então é mais fácil. Ela é mesmo, né, doutora Ângela? Eu falei, então. Tem que aproveitar. A menopausa não é o fim, não. A menopausa é o início de uma nova vida. É É verdade. que até então a gente não sabia que podia ser, entendeu? É o início de uma nova vida. Aí agora é as pacientes conseguirem construir essa nova vida que elas querem ter, né? Ai, doutora, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la e a gente está aqui pela segunda vez juntas.
E quem sabe as meninas lançam uma série só de menopausa, que a senhora tem tanto conhecimento, tanta Tem informação, e bastante coisa. cada episódio É, falar de uma partezinha Ah, desse sim, processo, né? tá bom. Principalmente as questões, eu acho que voltadas para, como a senhora fala, do seu trabalho, de uma missão, que é os relacionamentos, que eu acho que é Isso. importante essa questão da gente conversar com os parceiros sobre, né, essa fase da nossa vida, né? E Exatamente. quantos É. relacionamentos acabam se perdendo pelo caminho por isso, né? E aí, É. quem sabe fica aí uma ideia para as meninas, né? De repente, se Isso a é. senhora tiver também disponível, né? Falar só Sim. sobre este tema, né? Ah, Muito sim. obrigada. Porque é, assim, eu acho que é super importante para. Porque quando o homem, eu falo para os meus pacientes, quando o homem sabe como funciona o corpo da mulher, ele começa a entender, porque ele pensa que a mulher é igual a ele, mas não é igual, né? A gente não é igual. O funcionamento do nosso corpo, da parte da vida sexual, não é igual deles, nem eles são iguais a nós. Então a gente tem que entender, a gente tem que. Porque assim, infelizmente, é a mulher que tem que fazer essa, tipo, educação continuada para o homem, né? sim, Não é o sim. contrário. Porque a mulher explica, eu falo assim, porque quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a explicar para os meus pacientes, elas explicarem para os parceiros, né? Até sinal de pré-menopausa, essa questão da irritabilidade, teve uma paciente que ela falou assim, eu expliquei para ela, você tá, não, doutora, eu acho que eu não tá nessa negócio de pré-menopausa, não. Mas ela já estava com 44, 45 anos, falei, fica de olho. Ah, não passou nem um ano, 6 meses. Falei, como você não está na pré-menopausa, não está nem na pré-menopausa, volta daqui a um ano. Aí ela voltou em 6 meses. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa? É, doutora Ângela, lembra que a senhora na última consulta explicou quais eram os sinais que eu tinha que ficar de olho? Uma delas era essa questão de alteração de humor. Que eu brinco e falo assim, fala pro seu marido, quando você começar a ficar chatinha, é porque tá na pré-menopausa, né? Aí precisa buscar ajuda. Aí ela falou assim, então, doutora Angela, adivinha quem mandou marcar consulta? Eu falei, não sei. Foi meu marido, porque ele falou assim que eu tô ficando chata. Aí eu conversando com ela, falei, então vamos fazer a dosagem hormonal. Aí ela conversando, ela começou a perceber, eu falei, é mesmo, doutora Angela, deve ser pré-menopausa mesmo. Vamos fazer só um exame, porque ela não estava se convencendo que ela estava na pré-menopausa. O marido percebeu, pelo que ela contava, ela estava, mas ela não tinha percebido. Aí quando eu fiz a dosagem hormonal, eu falei, tá vendo? Ó, seu FSH está aumentando e seu estradiol está caindo. Ela falou, é mesmo, doutora, eu já estou na pré-menopausa. Precisa me cuidar. O que que eu faço? Porque ela não estava sentindo os calores, os fogachos. Dela veio ao contrário. Dela veio um pouquinho de irregularidade, mas para a pessoa que não era nada. E a alteração de humor. Ah, E quem percebeu a alteração do humor foi o marido. O marido falou assim, você não era desse jeito, porque está ficando desse jeito, né? Mas se ele não soubesse, ele ia achar que ela estava implicando com ele. Entendeu? E na verdade não era. Aí quando a gente corrigiu, o marido dela falou assim, doutora Ângela, meu marido já está te agradecendo por causa que você já me tratou, agora ele já está vivendo na paz novamente. Falei, ah, então tá bom. Né? Porque sem viu? querer a mulher acaba descontando no marido. E se o Sim. marido sabe disso, ele pega, releva e fala, vai na médica, Uhum. né? Obrigada, doutora Ângela. Eu saio aqui desse nosso encontro assim com uma reorganização até do meu próprio corpo e percebendo que essa fase a gente tem que olhar como potência e não como perda. Uhum. Isso. E eu falo assim, o grande recado que eu falo para todos os meus pacientes, seja gentil com você mesma, né? Você vai ultrapassar, você vai ver as mudanças e você vai superar essas mudanças. E você vai descobrir um novo caminho para a sua vida na pós-menopausa. É essa que é a mensagem mais importante. E aí, quando você descobre isso, eu não consigo descobrir. Não tem problema, vai buscar ajuda do ginecologista, tá Obrigada bom? mais uma vez. Então, tá bom. Eu que agradeço e espero que o podcast de vocês divulgue para não somente para as brasileiras que moram no Brasil, mas as brasileiras que moram nos Sim, países onde sim, vocês vivem, sim, né? sim, com Para certeza. todo mundo saber que a menopausa não é o final da vida, não. A menopausa é só o início de uma outra fase. Uma fase que pode ser muito melhor do que a gente imaginava que seria, tá bom? Tá, obrigada. Então, gratidão, obrigada pelo convite. E aceito também, se vocês quiserem a ideia da Maristose, eu aceito participar de tudo que puder levar informação, quanto mais longe, melhor. Ai, maravilhoso.
Você acaba de ouvir o 4º episódio, Florescer, da série Sagrado Feminino, reflexões coletivas que impactam no bem-estar individual. Neste episódio, contamos com a participação especial e entusiasmada da doutora Ângela Tabata, além da presença de Maria Stose, Priscila Almeida e eu, Adriana Oliveira. Se este conteúdo chamou sua atenção e você acredita que pode beneficiar outras pessoas, compartilhe com seus contatos. Isso nos ajuda a manter nossa motivação e também permite que o Trocas Preciosas alcance cada vez mais pessoas. E você já sabe da novidade? O site do Trocas Preciosas já está no ar. Lá você encontra informações sobre nós, sobre os episódios e também algumas novidades que estão chegando. É uma alegria para nós abrir mais esse canal de encontro e trocas com vocês. Visite o site www.trocaspreciosas.com. Agradecemos a você que já nos acompanha e também a você que está chegando agora. E lembrando do caminho que percorremos até aqui nesta série. Preparamos o solo, cuidamos da semente, acompanhamos o germinar e agora celebramos o florescer. Porque quando o solo é cuidado, a semente é acolhida, a vida germina e o florescer acontece naturalmente. Até o próximo episódio do Trocas Preciosas.